tomar cuidado, por quê? Porque o sujeito é conduzido coercitivamente para a autoridade do local do fato falso, para a autoridade do local da prisão, não é isso? E se não tiver autoridade ali, na mais próxima, lembra disso? Tá? Então, essa aqui é a primeira fase. A segunda fase é a entrega, é a condução, tá certo? E aí, na condução, ficou faltando nós falarmos do falta de escrivão. Falamos do crime de menor potencial ofensivo, tal. Falta de escrivão, coloca aí, ó. Eu acho que isso aí eu não falei. Qualquer pessoa será nomeada para o ato, qualquer pessoa será nomeada para o ato, mediante compromisso, Ou seja, a falta de escrivão não impede a lavratura do flagrante, tá certo? Nomeia-se qualquer um ali. Tem que ser outro policial, Marcelo, um investigador, não, qualquer um, até uma pessoa que está ali fazendo BO, né, sabe digitar? Assim, você está nomeado como escrivão, tá bom? Tá? Aquele bloco nós fechamos, não conseguimos fechar ontem para fazer o exercício, então eu estou fazendo exercício daquele bloco, tá? Captura, a vedação e crime de menor potencial ofensivo e falta de escrivão, tá bom? Eu lembro que eu falei para os senhores ontem, muito cuidado, tem crime que não admite lavrar flagrante. Por exemplo, crime de menor potencial ofensivo, mas admite a prisão captura, né? O flagrante, que são várias fases, vai autorizar o crime de menor potencial ofensivo, o crime de ação penal pública condicionada à representação, o crime de ação penal privada, possibilita sim a captura. Agora, se o delegado vai lavrar ou não, aí já é outra situação, já é outra coisa, tá bom? Pedro se desentendeu com seu melhor amigo, José, em virtude de posições políticas antagônicas. E, ao se encontrarem, Pedro, completamente descontrolado, praticou os crimes de injúria e ameaça contra José, o que foi presenciado pelo policial civil Ricardo, que passava pelo local onde os fatos ocorreram. Senhores, crime de injúria, tá? Eu não sei se os senhores já estudaram lá no Código Penal, mas o crime de injúria é de ação penal privada. O crime de ameaça, está lá no parágrafo único do artigo 147, é pública condicionada à representação. Provavelmente essa questão vai abordar aquela situação. E aí, é possível ou não prender em flagrante aqui nesta fase, né? Com base na hipótese narrada acima, em relação à prisão em flagrante, o policial civil Ricardo não poderá efetuar a prisão em flagrante, tendo em vista que os crimes são de ação penal privada. Qualquer crime admite prisão em flagrante. Não sabemos se vai lavrar o auto lá na terceira fase, mas aquela voz de prisão, qualquer crime. Por quê? Porque o flagrante ele tem uma finalidade, pessoal. Uma das finalidades do flagrante é fazer cessar a conduta. Tá certo? Fazer cessar a conduta. Você é policial, está presenciando um crime de ação penal privada. Não vai dar voz de prisão porque não teve requerimento da vítima, por exemplo? Sim, mas o crime está acontecendo. O flagrante, a voz de prisão, a captura, né, ela tem também como objetivo fazer cessar o crime, além de colher já de imediatamente as provas, tá bom? Então, esta não é a alternativa correta, porque poderá sim efetuar a prisão em flagrante. Não poderá efetuar a prisão em flagrante, tendo em vista que os crimes são de ação penal pública condicionada à representação. Bom, tem erro aqui, né? Primeiro que poderá, e segundo que só uma que é condicionada, a outra é de ação penal privada, tá? Ah, outra aqui, ó, não poderá efetuar a prisão em flagrante, tendo em vista que os crimes são de ação penal privada. Só um que é de ação penal privada, o outro é de ação penal pública condicionada. Poderá efetuar a prisão em flagrante,
desde que haja manifestação de vontade da vítima, já que se trata de crime de ação penal privada e crime de ação penal pública condicionada à representação, respectivamente. Senhores, a princípio é essa aqui, mais uma interrogação dela, porque ó, o examinador aqui deve ter comido barriga. Do jeito que ele colocou ali, os senhores que o senhor policial está ali, vê um crime de ação penal pública, dá a impressão que o senhor tem que chegar para a vítima, assim, ó, quer que eu prenda? Não é isso? Quer que eu prenda? E não é assim, pessoal. Prende, leva. Aí o delegado que vai perguntar, quer representar? Quer requerer? Mas, numa questão de 5 alternativas, nós temos que ver qual está menos errada, qual está mais completa. Não é isso? Essa aqui está mais ou menos. Vamos ver se as outras são absurdas, já que A é absurda e B é absurda. D. Poderá efetuar a prisão em flagrante desde que haja manifestação de vontade da vítima, já que se trata de crimes de ação penal pública condicionada à representação. Crimes, está colocando os dois crimes como condicionado à representação. Eu não vou nem continuar, porque um é de ação penal privada. Então, esse é um absurdo, né? Poderá efetuar a prisão em flagrante, já que presenciou o cometimento de crimes. E o instituto da prisão em flagrante nada tem a ver com o da ação penal. Poderá efetuar a prisão em flagrante, já que presenciou o cometimento de crimes. E o instituto da prisão em flagrante nada tem a ver com o da ação penal. E agora, senhores, qual que está mais completa? A C ou a E? Vamos para E? Poderá efetuar a prisão em flagrante desde que haja manifestação de vontade da vítima, já que se trata de crimes de ação penal privada, e de ação penal pública condicionada à representação. Senhores, eu marcaria essa aqui, a E. Tá certo? Por quê? Porque é um absurdo exigir que o policial, na hora que está praticando o crime, solicite a manifestação da vítima. Isto não é verdade. Tá certo? Isso não é verdade. Confesso para os senhores que eu não sei qual o gabarito apontou como correta. Tá bom? Poderá efetuar a prisão em flagrante desde que haja manifestação de vontade da vítima? Não. Não. Porque na captura você não precisa, você não colhe a manifestação da vítima. Você colhe a manifestação da vítima lá na delegacia, né? Na hora que o delegado for lavrar o flagrante. Você quer representar? Não. Você vai requerer, já que é um crime de ação penal privada? Não. Está todo mundo liberado. Beleza? Então, eu apontaria a E, tá bom? Que está mais completa. Confesso que eu não sei qual foi o gabarito dessa aí, tá? Formalização do flagrante. Formalização do flagrante. Capturou, conduziu e apresentou. Agora nós vamos para a formalização do flagrante. Na terceira fase, então, pessoal, nós vamos para a lavratura já, tá? A lavratura do flagrante. Que é formalizar o flagrante. Mas, Marciano, já não está formalizado, não? Você viu algum documento até agora? Não. Você viu? Você está preso, entra na viatura, leva. Até agora não tem nota de culpa, o condutor não foi ouvido, testemunhas não foram ouvidas, não tem ainda qualquer papel sobre isso. Agora que entra essa fase, na terceira fase. É nesta fase, então, se você quiser colocar, ó, crime de ação penal pública condicionada, precisa de representação, tá? Vocês vão deparar com uma questão por aí, ó, né, porque estão resolvendo questões, evidentemente, que é mais ou menos assim, ó, tá? João da Silva foi preso em flagrante pela prática do crime descrito no artigo 147 do Código Penal, ameaça. Conduzido até a autoridade policial, esta deverá, letra A, desde logo lavrar o flagrante. Desde logo não, tem que colher a representação. Letra B, lavrar o flagrante desde que tenha representação. Falso. Porque crime de ameaça é crime de ação penal pública condicionada, mas também é um crime de menor
potencial ofensivo. Letra correta é: deverá colher a representação e lavrar o termo circunstanciado. Tá certo? Então, vamos lá. Ó. Na lavratura do flagrante, crime de ação penal pública condicionada, precisa de representação. Crime de menor potencial ofensivo. Crime de menor potencial ofensivo. Coloca aí, ó. Lavra-se TCO. Em crime de menor potencial ofensivo, não se lavra o flagrante. Lavra termo circunstanciado de ocorrência. Que é, senhores, nada mais é do que o instrumento que substitui o flagrante. Tá bom? Marcelo, todo crime? Não. Crime de Maria da Penha não tem essa aqui. Na Maria da Penha você toca o flagrante, por menor que seja o crime. Beleza? Também não se lavra flagrante, ó. O policial prendeu o cara por tráfico, por porte de droga para consumo, conduziu, apresentou para a autoridade policial. Opa, transporte para uso não lavra flagrante. Transporte para uso não lavra flagrante. Faz o quê? Termo circunstanciado de ocorrência. Tá bom? O que mais, pessoal? Para lavrar o flagrante. Ó, se o crime for de ação penal privada, precisa do quê? De requerimento. E se o crime for de ação penal pública incondicionada, Marcelo? Não precisa de nada. Mesmo que a vítima chegue e fala para o delegado, não, delegado, não quero que faça nada contra ele, vai lavrar o flagrante. Tá certo? Ou vai fazer o TCO. Se for crime de menor potencial ofensivo, faz o TCO. Se for um crime que não é de menor potencial ofensivo, mesmo que a vítima não queira, ô, delegado, não, foi uma bobeira, tal, não quero, vai lavrar o flagrante. Beleza? Tá bom. Nessa fase aqui, ó, além desses detalhes, quais são os procedimentos a serem observados? Aqui, ó, comunicação imediata. Tá? Então, você é escrivão, você recebe lá um preso, você vai olhar lá, que crime é esse? Crime de ação penal pública condicionada. Opa, o senhor tem que assinar uma representação aqui. Não, não vou assinar. Eu vou pensar porque eu tenho 6 meses para representar. Tá bom, o senhor está liberado, beleza. Só que também você não lavra o flagrante, né? E nem lavra o TCO. Tá? Comunicação imediata. Apresentou o preso para você lá na delegacia, você vai comunicar 3 pessoas. Vai comunicar o juiz, vai comunicar o Ministério Público e vai comunicar a família do preso ou pessoa indicada por ele. Tá certo? O preso, às vezes, não quer comunicar a família. O preso, às vezes, não tem família, mas ele quer que comunique o advogado dele. Ele quer que comunique um amigo dele. Tá certo? Lembrando os senhores que o advogado dele entrou aqui, ó, não como advogado, como pessoa indicada por ele, senão os caras vão fazer uma pegadinha para você. Sobre a prisão, indica a alternativa correta. Deverá ser comunicado imediatamente a família do preso, vírgula, o Ministério Público, vírgula, o juiz, vírgula, e o advogado. Quem falou que o advogado tem que ser comunicado? Tá? Tem que ser comunicado imediatamente o juiz, o Ministério Público e a família. Comunicação imediata, senhores, tem na prática e tem para a prova. Na prática, na prova, essa imediata é na hora. É como se fosse assim, ó. Chegou lá o preso para você, você pega o telefone. Imagina que seja um domingo. Doutor fulano de tal, o senhor que é o juiz de plantão hoje? Sim, estou comunicando que o João da Silva está preso aqui no CISC tal, na delegacia tal, por tráfico de drogas, tá bom? Tá bom. Ô promotor de justiça, o senhor que está de plantão hoje? Sim, só estou comunicando que fulano de tal está preso aqui por tráfico de drogas na delegacia, tá bom? Tá bom. Aí, quem que o preso quer que comunica? A família? O padrinho? O amigo? O fulano de tal? Sim. O senhor foi indicado pelo preso para uma comunicação, tá bom? Vou até passar o telefone para ele aqui, se ele quiser. Já comunicou a família ou a pessoa indicada por ele. Senhores, entrou aqui Defensoria Pública? Defensoria Pública ainda não terá
ainda não tem obrigação, neste momento, na palavra imediata, ser comunicada à Defensoria Pública. Mais para frente, digo, num período de 24 horas, aí sim será encaminhada uma cópia para a Defensoria Pública, se não possuir advogado, mas se vão escrever isso aí, que daqui a pouco eu falo dele, tá bom? Comunicação imediata não é comunicação em 24 horas para a prova. Lá na delegacia, quando os senhores estiverem lá trabalhando, vocês vão ver que isso aqui não funciona. A comunicação lá, tudo virou em 24 horas. Tá bom? Mas para nós, nós temos dois tipos de comunicação. Uma imediata e uma em 24 horas, que daqui a pouco falo das 24 horas. Tá bom? Segunda observação, segunda providência do pessoal da delegacia ali, a autoridade policial e o escrivão. Olha lá, ó. Informar ao preso os nomes dos responsáveis pela prisão e interrogatório. Prisão/interrogatório. Tá? Senhores, é direito do preso saber o nome de quem prendeu. É direito do preso saber nome de quem interrogou. Por que será, né? Para ele perseguir o policial? Não. Certamente para ele eventual reparação de danos num crime, numa ação, num flagrante forjado, ou num flagrante preparado, a depender da situação. Seja qual for a finalidade, é determinação legal que informe o preso o nome de quem prendeu e de quem interrogou. Tá bom? Informar ao preso sobre seus direitos constitucionais. Informar ao preso sobre seus direitos constitucionais. São vários, né, pessoal? Você vai deparar com prova dizendo assim que o preso perde partes dos direitos constitucionais. O preso não perde seus direitos constitucionais. E quais são eles? Ó? Permanecer em silêncio, que é a mesma coisa de falar não ser obrigado a produzir prova contra si. Tem que informar a ele que ele tem direito de constituir advogado, tá certo? E aí os caras entram na pegadinha, tudo bem. Só basta, então, pessoal, informar ao preso o direito constitucional de constituir defensor. Tá bom. E se ele não tiver condições? O Estado, o delegado, tem que constituir um defensor público para ele? Tem que chamar um defensor público? Não. Por quê? Porque ainda estamos na primeira fase. Agora, lá na fase do processo, chega o cara bilionário lá na presença do juiz sem advogado. Cadê seu advogado? Não contratei advogado. Vocês não estão me processando? Vocês que tratam de me defender. O que o juiz vai fazer? Defensoria Pública. Tem um réu aqui sem advogado. Se o cara é bilionário, bicho, tem que vir. Aí lá no final, o juiz pode condená-lo a pagar os honorários para o Estado, mas ninguém pode ser processado sem advogado. Agora, daí dizer que ninguém pode ser autuado em flagrante sem advogado, negativo. Basta informar a ele o direito constitucional de constituir advogado. Beleza? Tá? Pronto. Fez esses processos. Marcela, tem que seguir uma sequência aí? Não. Você tem 24 horas, inclusive, para fazer isso. Tá bom? Porque é 24 horas que o preso fica lá sob o seu poder, durante 24 horas. Depois ele já passa para o poder do juiz através da audiência de custódia. Não é isso? Tá bom. Senhores, até agora ninguém foi escutado. Você concorda? Você só falou para o preso quem que prendeu, quem é o responsável pela prisão ou interrogatório, leu para ele seus direitos constitucionais, avisou o juiz, promotor e a família. Beleza. Mas e aí? E o policial militar que entregou lá não foi escutado ainda? Começa agora então, ó. Ouvir o condutor. Ouvir o condutor. Mas quem é o condutor? Condutor é quem leva o preso e entrega para a autoridade policial. Imagina que os três aqui estão na viatura da PM, tá certo? Quem é o mais antigo aqui? Ó? A mais antiga ela vai ser a condutora. E não tem regra também,
no processo penal de que a condutora tem que ser o mais antigo. No processo penal não tem. Pode ter lá na caserna, lá na polícia, né? O mais antigo assume a ocorrência. Não, ela virou então a condutora. Ela vai ser a primeira a ser ouvida. E os dois viram testemunhas, tá bom? Então, ouvir primeiro o condutor. Coloca aí, ó. Entregando-lhe recibo do preso. Entregando-lhe recibo do preso. E desde logo, colhendo a sua assinatura. Desde logo, colhendo a sua assinatura. Como assim? Senhores, Marcelo, mas isso é lógico, cara. Se o cara vai dar o depoimento, no final ele assina. Desde logo, é verdade. É lógico agora, mas não era assim, tá? Antes era assim, ó. Escutava primeiro o condutor e falava para o condutor, o senhor está liberado, aguarda lá fora, que depois eu chamo para assinar. Aí ouvia-se a primeira testemunha, ouvia-se a segunda testemunha. Os senhores aguardam lá fora, que depois que eu ouvir o preso, eu vou chamar todo mundo para assinar. Era assim, pessoal. Entendeu? E, às vezes, um depoimento de uma testemunha para outra levava 5, 6, 8, 10 horas. Você tem 24 horas para lavrar o flagrante, tá certo? E o condutor ou tinha que ficar esperando lá fora, ou voltava para a rua, tendo que voltar na delegacia para assinar o documento. Agora não. Ouviu o condutor? O senhor está liberado. Toma aqui o recibo do preso, você já sai com o seu papel, lavou as mãos, o preso não está mais comigo. Se o preso morrer, o problema é seu, Polícia Judiciária, é mais ou menos assim. Né? Vai pegar, a hora que você é da polícia, e conselho que eu te dou, tá? Vai receber o preso, você não é perito, cara. Você não é médico. Mas vai lá, ó, dá uma olhada no preso, pô. Dá uma olhada no preso. Então fala para o investigador, vai lá, manda o cara tirar a camisa, tirar a roupa lá e dá uma olhada nele lá. Entendeu? Porque o policial militar, ele vai entregar o preso para você e a partir dali, acabou a responsabilidade dele. Só que daqui a 2 horas ele vai passar num corpo de delito. E a hora que passar lá no corpo de delito, ó, o perito vai estar lá. Está lesionado? Sim. Um dente quebrado, não sei o quê, tal. Pronto. Vai para a audiência de custódia. E aí? Quem bateu em você? E se o preso fala assim, ó, eu apanhei lá na delegacia, e ele não apanhou na delegacia? Às vezes ele quebrou o dente numa resistência, tá certo? O policial militar bateu, mas bateu porque ele resistiu, sei lá. Vai sobrar para quem? O policial militar, quando entregou o preso para você, ele fez o BOzinho dele, entregou, e já pega a assinatura, que é o recibo do preso, lá no finalzinho vai estar escrito assim, ó, o preso foi entregado sem lesão. Ué, como é que o cara apareceu com lesão depois? Entendeu? Primeira coisa em processo de tortura meu, de polícia militar, eu vou no BO, sem lesão. Falou, excelência, ele não foi. Então, quem foi? Ele não foi, porque um policial civil jamais receberia um preso lesionado. Olha aqui, ó, recebeu sem lesão, deve ter apanhado lá dentro. Bota um monte de gente no carnaval, sai na briga lá dentro, mas o preso não foi, o policial militar não foi. Então, fique esperto, pessoal. Fique esperto, tá bom? Ô, tenente, o sargento, o cabo, o senhor colocou que ele está sem lesão. O cara está com o baço tudo arrebentado, pô. Não, mas ele machucou. Então, bota aí que ele machucou, pô. Faz um auto de resistência. Isso se livra. Agora, complicar o meu, não. Beleza? Tá? O condutor, senhores. O condutor, ele pode ser ouvido no final negativo. A sequência é, ele é o primeiro. Pronto. Depois dele, vem as testemunhas. Então, ouvir as testemunhas. Ouvir as testemunhas. Tá bom? Os senhores estão vendo aqui, ó, que está no plural, não está? O CPP coloca quantas testemunhas? Não. Ele não coloca esse limite máximo, 3, 4, 5, 10, 15 mil, não. Mas você concorda que quando ele colocou ouvir as testemunhas, ele colocou um limite mínimo aqui?
Sim, porque se fosse só uma, estava escrito o quê? Ouvirá testemunha. Então, senhores, aqui, ó, pelo CPP, uma interpretação gramatical, nós chegamos à conclusão de que 2 testemunhas, tá? Quantas testemunhas? 2, porque está lá escrito no plural, ouvirás testemunhas. Beleza? Agora, veja bem, pessoal. Aí você vai colocar observação. Falta de testemunha. Falta de testemunha. Porque pode acontecer, né, pessoal? Ó, você é policial, só está você na viatura. Ou então você está passando no seu carro, você é policial 24 horas por dia. Vê o sujeito praticando um crime. Tá certo? Que crime? Estou quebrando o carro dele que está abandonado, está lá, sei lá, na frente da casa dele. Ninguém na rua, só está o polícia e o infrator. Você está preso em flagrante. Chega lá, delegado. O sujeito aqui foi preso. Captura, condução coercitiva, apresentou para lavrar o flagrante. Delegado, esse sujeito aqui foi preso em flagrante porque estava tentando furtar um carro assim, 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 assim. Tá bom. Eu vou ouvir o senhor aqui, depois vou ouvir as testemunhas. Não, não, delegado. Não tem testemunha, não. Só estava eu. Ah, é? Tá bom. Então vamos lá. Falta de testemunha. Vai lá. Duas pessoas. Atestarão. 2 pessoas atestarão a entrega do preso à autoridade policial. 2 pessoas atestarão a entrega do preso à autoridade policial. Pessoal, senhores, você consegue enxergar, então, que quando se fala em testemunha numa prisão, e eu tenho aquela testemunha que enxergou o fato, que estava lá na hora da briga, que o cara tirou, essa testemunha do fato, ó, eu tenho a testemunha do fato, é essa que o CPP gostaria que apresentasse lá. Seria essas aqui, ó. Essa é a mais brilhante, porque é ela que vai dizer, não, eu vi mesmo, eu vi isso mesmo. Eu vi a hora da prisão, eu vi isso. Tá. Agora, e se não tiver testemunha? Aí entra testemunha do ato. Olha aí, ó. Testemunha do fato, testemunha do ato. Mas que ato? Não o ato da prisão. O ato da entrega. Entrega do quê? Do preso. Essas 2 testemunhas aqui, ó. 2, tá, pessoal? Para somar o plural aqui, tá? Para dar o plural. Essas aqui não viram a prisão, mas elas viram a entrega do preso. É como se o delegado falasse assim, ó, vem aqui, você está vendo que ele está entregando o preso para mim, né? Se alguma coisa acontecer, se ele foi preso, por exemplo, irregularmente lá, a culpa não é minha, eu só estou recebendo, é como se fosse assim. Por isso que essas testemunhas recebem o nome de testemunhas, tá? Essa aqui é a testemunha fedatária, tá? Testemunha de fé, testemunha fedatária, testemunha instrumentária. O que é uma testemunha fedatária, testemunha instrumentária na prisão em flagrante? É aquela que presenciou a entrega do preso para a autoridade policial. Beleza? Marciano, você está dizendo que não tem nenhuma testemunha, não, Marciano? E se tem 0 de testemunha? E se tiver só uma testemunha, Marcelo? Mesmo assim não vai dar o plural. Se tiver uma testemunha, então vamos lá? Tem uma testemunha. Ora, senhores, se com 0 de testemunha o flagrante é legal, basta pegar 2 pessoas para comprovarem a entrega. Se tiver uma, também. Só que precisamos de 2. Então, coloca aí, ó. O condutor também servirá de testemunha. Pronto. Ó, o plural já aí, ó. Tem uma testemunha e o condutor também servirá de testemunha. Então, somou, melhor, completou aí o que o CPP exige, testemunhas. Moral da história, pessoal?
Sempre vai ter 2 no mínimo. Ou 2 da prisão, ou 2 da entrega, ou uma da prisão e mais o condutor, porque só tem os 2 na viatura, ó. Uma é condutora. O delegado vai dizer, eu vou ouvir como testemunha. Cadê? Não tem outra testemunha. O delegado já sabe que o condutor também figura como testemunha. E é verdade, pessoal. Ora, se a pessoa que prendeu, que vai conduzir, para ela prender, antes ela testemunhou o crime. Como é que ela vai prender? Então, de fato, ela é testemunha e condutor. Marciano, aí precisa ouvir de novo? Não. Já sabe que ela vai figurar em 2 papéis. Tá bom? E essas 2 pessoas da entrega aqui, Marciano, quem poderá ser? Policiais de plantão, pessoas que estão lá para registrar BO, pessoas que estão passando na rua, não interessa, tá bom? Ouvir o preso. Opa, primeiro o condutor, depois testemunhas e o preso pro final, pessoal. Você pode olhar a sequência, porque se na sua prova inverter a sequência, você vai dizer que esse procedimento é viciado. Não pode. Primeiro ouviu o preso, depois o condutor e as testemunhas. Não, não, não. É condutor, testemunhas e preso. Tá bom? Não preciso nem dizer para você que ao ouvir o preso aqui, ó, já foi lhe assegurado ou lhe assegura agora o direito ao silêncio, ao direito de constituir defensor, ao direito de não produzir prova contra si, tá bom? Qual que é o detalhe inovador aqui, pessoal? Deverá perguntar, inquirir sobre a existência de filhos, tá? Perguntar, que é inquirir sobre a existência de filhos, vírgula. Idade dos filhos, evidentemente. Deficiência, você possui deficiência. Tem algum filho que possui deficiência? O nome e o contato de outro responsável, de eventual responsável, de outro responsável. Escrivão, você tem que fazer essa pergunta agora. Está ouvindo o cara? O senhor tem filho? Tem. Quantos anos? Tem algum filho com deficiência? Sim. Tem algum outro responsável? Tem. Quem que é? Fulano de tal. Qual o contato? Coloca ali, pronto. Para quê, pessoal? Esse negócio vai cair lá na mão do juiz, ó, esse auto de prisão. Lá o juiz na audiência de custódia fala, eu estou vendo aqui que o senhor falou que tem um filho com 11 anos de idade, né? Sim. Mulher. Ó, estou vendo aqui que o crime não é praticado contra o seu próprio filho. Estou vendo aqui que não tem violência ou grave ameaça, então eu vou liberar a senhora em prisão domiciliar, porque é o direito dela. Nós estudaremos prisão domiciliar, tá bom? Aí é homem, estou vendo aqui que o senhor tem um filho de 10 anos, menor de 12. Sim, o cara já fica até feliz, pô, vou sair, entendeu? Tá. E a mãe? A mãe nem faz nada, fica lá em casa, entendi. Pronto. Continua preso. Ai, doutor, e o meu filho? Não, tem mãe. Entendeu? Ou seja, o homem só vai ter direito à prisão domiciliar se não tiver outro responsável. E ainda querem que a gente aposenta depois das mulheres. Até nisso eles têm mais direito que nós, viu? Até nisso. Aposenta mais cedo. Expectativa de vida maior, não é isso? É isso mesmo. Não é isso? Tá? Então, oi? É verdade. Tá lá, senhores. Dar nota de culpa. Dar nota de culpa. Tá? Dar nota de culpa. O que é nota de culpa, senhores? É o documento que vai conter, então o que tem que ter numa nota de culpa? Ó, motivo da prisão, vírgula, nome do condutor e das testemunhas. 3 informações que deverão constar na nota de culpa. Como assim o motivo? Nota de culpa, está escrito lá, nota de culpa.
No dia tanto de tanto, João da Silva foi preso pela prática do crime descrito no artigo 157 caput do Código Penal, vírgula, tendo como condutor o tenente, o sargento, o cabo, o soldado fulano de tal, e como testemunha Cicrano e Beltrano. Essa é a nota de culpa. Tá certo? Quem é que assina a nota de culpa? O preso. O preso dá o recibo. Ele vai dar o recibo da nota de culpa, na nota de culpa. Tá certo? Senhores, o nome é pesado, não é pesado? O nome é pesado. Cara, olha onde que nós estamos, pessoal. Nós estamos bem aqui, ó. Aliás, pessoal, nem inquérito policial teve, muito menos processo, muito menos sentença. E você vai dizer que o cara já vai assinar nota de culpa aqui? Não é um nome pesado? Não sei por que o CPP chamou esse trem. Nota de culpa. Mas é o nome que a lei deu desde 1942 no nosso Código de Processo Penal, provavelmente até antes. Então, você concorda que, às vezes, o preso leigo, você, o quê? Eu vou dar o recibo nesse trem, assinando a minha culpa? Não é isso? Mas não é flagrante? Mas mesmo sendo flagrante, não dá. Aliás, às vezes, o cara é preso em flagrante e é absolvido aqui. Ó. Não é isso? Senhores, então coloca aí. Se não puder, vírgula, não querer assinar, se não puder ou não quiser assinar, vírgula, ou analfabeto, não souber assinar, né? Não souber, duas pessoas assinarão por ele. Por ele quem? Pelo preso. Duas pessoas assinarão por ele. Aí o cara vai colocar na sua prova que se o preso recusar a recibar a nota de culpa, o flagrante é inválido. Quem falou? Quem falou? Tá certo? Quem falou? Chama duas pessoas aí, ó. Ó, eu vou ler aqui o auto de prisão em flagrante para o senhor e para a senhora, e o senhor assina aqui a nota de culpa. O cara, sim, mas eu nem pratiquei nada, doutor. Não, o senhor só testemunha, porque ele não quer assinar. Tá bom? Prazo, senhores. Qual é o prazo da nota de culpa? 24 horas. Tá bom? Prazo, 24 horas. Até 24 horas. Tá? Até 24 horas. Agora acompanha comigo aqui, ó. Você já sabe que a prisão em flagrante tem vários momentos, ó. Eu tenho um momento da captura, eu tenho um momento da condução e da entrega do preso, e eu tenho um momento da lavratura do APF, do ato de prisão em flagrante. Você concorda comigo que o cara pode ser preso às 6 horas da manhã, numa fazenda longe pra caramba, levou 12 horas para chegar, quando foi lavrar o auto de prisão em flagrante, já era 18 horas do mesmo dia. Sim, porque até que leva o cara, olha aí, ó, e agora, hein? A nota de culpa será dada no prazo de 24 horas a contar da prisão ou a contar da lavratura, coloca aí, 24 horas a contar da prisão. A contar da prisão. Fica esperto, hein, delegado? Você tem 24 horas para lavrar, não é 18 horas do outro dia não, tá, delegado? Já começa a contar aqui, porque o cerceamento da liberdade dele se deu aqui, ó. Tá bom? 24 horas a partir da prisão, a partir da captura em flagrante, tá? E se o delegado não entregar a nota de culpa, o que acontece? A prisão é inválida. O juiz vai relaxar a prisão, vai soltar o cara, tá bom? Próxima providência. Próxima providência. Encaminhamento do auto de quê? De prisão, né? Encaminhamento do auto de prisão em até 24 horas para, 2 pontos. Encaminhamento do auto de prisão em até 24 horas para, 2 pontos. Juiz Defensoria Pública. Ah, por isso que você falou que a Defensoria Pública ia entrar mais tarde. Isso. Olha aqui, ó, na comunicação imediata. Ó. Comunica-se imediatamente quem? Juiz. Comunica-se imediatamente quem? Ministério Público. Comunica-se imediatamente Defensoria Pública. Falso. Defensoria Pública vai entrar nas 24 horas.
Aqui vai ser a família, lembra? Ou pessoa indicada por ele. Beleza? O auto de prisão em flagrante, com toda a documentação, você simplesmente vai mandar isso aqui de papel lá para o juiz, porque vai estar o oitiva do condutor, o oitiva das testemunhas, o oitiva do preso, vai estar uma cópia da nota de culpa, né? Lá, ele comprovando que entregou a nota de culpa, beleza? Tá? Vai estar notas de garantia constitucionais, onde o delegado está provando que foi informado ao preso os seus direitos constitucionais, dentre eles de permanecer calado, dentre eles de constituir advogado, beleza? Tá? Senhores, para a Defensoria Pública, você vai colocar um tracinho aí, ó. 24 horas, então, tem que caminhar o auto de prisão em flagrante para o juiz e uma cópia para a Defensoria Pública. Se o preso não informar o nome, seu preso não informar o nome do seu advogado. Se o preso não informar o nome do seu advogado. Entendi, Marcelo. Vai encaminhar o auto de prisão para o juiz, só se o preso não informar o nome para o advogado? Negativo, cara. O juiz vai encaminhar de qualquer jeito. Para a defensoria, é que se só vai encaminhar para a defensoria se você, escrivão, delegado, perguntar para o preso assim, ó, você tem advogado? Tenho. Quem que é? João da Silva. Informou que tem advogado na pessoa do João da Silva. Precisa mandar uma cópia para cá? Não. Você tem advogado? Não. Tem que mandar uma cópia para a Defensoria Pública. Entendeu, pessoal? Aí a prova vem dizer para você que sempre tem que mandar uma cópia para a Defensoria Pública, vírgula, sob pena de nulidade do auto. Falso. Outra situação. Deverá ser encaminhado cópia do APF, à Defensoria Pública, se o advogado do preso não comparecer na delegacia. Quem falou? A pergunta é, você tem advogado? Sim. Se vai comparecer ou não, problema dele, cara. Pressupõe que esse advogado que ele falou sim, vai tomar as providências subsequentes. Vai para a audiência de custódia, vai fazer o habeas corpus, sei lá o que ele vai fazer. Entendeu? Tá? Senhores, coloca a observação. Primeira coisa que... Olha aqui, pessoal. Marciano, se não encaminhar essa documentação para o juiz no prazo de 24 horas, o que acontece com a prisão? A prisão é ilegal. O juiz vai soltar o cara, entendeu? A falta de encaminhamento no prazo legal do auto de prisão em flagrante ao juiz torna ilegal a prisão. Beleza? Só que o que os caras já inventaram na jurisprudência, coloca aí a observação. A decretação da prisão preventiva, supera, que é a mesma coisa de elimina, elimina o excesso de prazo na comunicação do flagrante. Senhores policiais, tem que comunicar o flagrante em até 24 horas. Tá bom. Senhores, muito difícil o delegado descumprir esse prazo, tá, pessoal? É muito difícil. É muito difícil. Oi? Sim. Olha lá, ó. A decretação da prisão preventiva supera o excesso de prazo na comunicação do flagrante. Aí eu vou explicar isso aqui, tá bom? Pessoal, o sujeito foi preso em flagrante, é levado, entregue para o delegado faz o flagrante. O delegado, cuidado, hein? Entre a prisão e a lavratura, você tem que lembrar que você só tem 24 horas, hein? Está contando já o seu prazo aqui, ó, 24 horas, tá bom. Porque depois esse preso vai para o juiz tomar uma série de medidas contra ele. Solta, concede liberdade provisória ou deixa preso. Nós estudaremos isso, tá bom? E um dos vícios que faz o juiz relaxar a prisão
relaxar é tornar ilegal, soltar o cara. Um dos vícios é desrespeitar o prazo de 24 horas. Ih, cara, ó, já tem 28 horas, já tem 72 horas e não chegou ainda a comunicação para o juiz. Ou quando chegou no juiz, já tinha ultrapassado o prazo de 24 horas. Sabe o que o juiz faz, às vezes? Imagina o seguinte, pessoal, um cara perigoso, que foi preso no mato, estava levando o cara para a cidade, para fazer o flagrante, porque não tem que fazer o flagrante no mato. A caminhonete da polícia atolou e levou 2, 3 dias para chegar lá. Você acha que a defesa já não vai tocar lá no dia da audiência? Excelência, eu quero que relaxe a prisão. Beleza? Olha o que o juiz faz. Ó. O juiz pode até relaxar a prisão, mas o que ele faz? Ele decreta a preventiva, a prisão preventiva. E isso que aconteceu aqui, que a jurisprudência fixou. Para aí. Ó. Apesar de ter desrespeitado o prazo, se decretou a prisão preventiva, fica superado o excesso de prazo. Ou seja, a prisão que era ilegal se torna o quê? Legal. Até porque agora é outro nome, é prisão preventiva. Aí, ó. A decretação da prisão preventiva supera, elimina o excesso de prazo para a comunicação do flagrante. Ok, senhores? Recolhimento ao cárcere. Tudo isso aqui é prisão em flagrante, ó. Opa, o cara levou a voz de prisão, captura. O cara foi entregue na delegacia, condução coercitiva. O delegado fez o APF, fez a formalização do flagrante, ó. Primeira fase, segunda fase, terceira fase. E agora? Será que o cara vai ser preso ou não? Marcelo André já está preso, pô. É verdade. Então, eu vou dizer, será que ele vai ser recolhido à prisão? Ou seja, será que ele vai continuar preso ou não? Essa é a terceira fase, ó. Recolhimento ao cárcere. Recolher ao cárcere é o delegado visualiza se dali mesmo, ó, do auto de prisão em flagrante, ele solta o cara ou não. Porque pode acontecer, tá, pessoal? Tudo certo. Deu voz de prisão, levou, entregou, o delegado fez o flagrante e falou assim, ó, vou fixar aqui para o senhor aqui, ó, tantos mil de fiança, o senhor pagou, o senhor vai embora. Veja que não teve a terceira fase, que é recolhimento a quarta fase, recolhimento ao cárcere. Mas teve o flagrante? Teve. Teve a formalização? Teve. Vai ter audiência de custódia agora, pessoal? Não, se o cara foi solto na delegacia. Isso pode acontecer? Pode. Então, no recolhimento ao cárcere, o que interessa para os senhores da polícia? Fixação de fiança pelo delegado. Por quê? Porque se recolheu ao cárcere, pessoal, quem vai analisar se vai soltar ou não, não é mais o delegado, você concorda ou não? É o juiz. Já vai ser lá para frente, ó, que é a audiência de custódia. Agora, pode ser que o crime seja afiançável e pelo delegado. O crime não é de tortura, o crime não é tráfico de drogas, o crime não é terrorismo, o crime não é racismo, o crime não é ação de grupo armado contra o Estado de Direito, não é terrorismo. Aí o delegado pergunta assim, ó, será que eu posso fixar fiança? Porque a fiança, pessoal, a fiança, ela será fixada pelo delegado ou pelo juiz. Tá certo? Tem crime que o delegado pode. Tem crime que só o juiz pode. Agora você já enxerga para mim, né? Naquele que o delegado pode, o juiz também pode. Eu não posso dizer assim, ó, nos crimes que o delegado pode, o juiz não pode. Não, agora eu posso dizer o seguinte, tem crime que só o juiz que pode. Agora, tem crime que pode o delegado e também pode o juiz. Porque quem pode o mais, pode o menos. Não é isso? Vamos lá, quando que o delegado pode, então? Coloca aí, então. Crime, vou fazer um resumo para você. Crime com pena máxima. Crime com pena máxima. Vou fazer um resuminho aqui. Crime com pena máxima
até 4 anos. Opa! Então, aqui, ó, a pena máxima. A prova vai falar para você em pena mínima, pessoal. Pena máxima de 4 anos. Então, vamos lá? Sujeito foi preso por 180. A receptação, a pena vai de 1 a 4. Delegado pode? Pode. Pô, mas ó, lavrou, voz de prisão, levou, entregou, fez o flagrante e dali mesmo o cara é solto. Entendeu? Dali mesmo o cara é solto. Por isso que não é verdade agora os senhores da polícia falarem assim, ó, a gente prende e a justiça solta. Não, vocês também soltam. A polícia também solta. Agora não é mais só a justiça que solta, a polícia também solta. Se o crime tiver como pena máxima, até 4. Muito bem. 171, pessoal, estelionato, pena vai de 1 a 5. Olha lá, ó. Pode o delegado fixar a fiança? Não pode. 157. 157, pena 4 a 10. Pode o delegado? Não, sim, mas é 4, mas não é a pena mínima, é a pena máxima. Os caras vão dizer também para você que o delegado só pode fixar fiança nos crimes apenados com detenção. Não interessa se é detenção ou reclusão, interessa agora a pena máxima, não superior a 4 anos. Antigamente era, delegado só pode com crime de detenção. Não, agora pode ser detenção ou reclusão, desde que não passe de 4 anos a pena máxima, beleza? Beleza. Valor da fiança. Oi? A exceção são os crimes inafiançáveis. Que aí não pode, né? Aí não pode, o delegado não pode. Aí só o juiz que pode soltar sem fiança. Tá certo? É o juiz que pode soltar sem fiança. Tá? Senhores, valor da fiança. Quanto ao valor da fiança, pessoal, depende da pena. Eu já sei que quanto à fiança depende também da pena. Superior a 4 só o juiz, até 4 delegado pode, não é isso? Tá bom, agora o valor da fiança, olha lá. Vai de 1 a 6 salários mínimos para pena até 4 anos. Então, você vem aqui, ó, crime com pena até 4, a fiança vai de 1 a 100 salários mínimos. Ó. De 1 a 100 salários mínimos. Já está fixado na lei, tá? A pena é maior que 4 anos. Bom, senhores, eu nem precisava colocar aqui, você concorda? Porque pena maior que 4, delegado pode ou não? Delegado não pode, mas já vamos aproveitar, porque serve para o juiz, tá bom? Olha lá, ó. 10 a 200 salário mínimo. Opa, pena maior que 4, vai de 10 a 200 salário mínimo, mas eu já coloco um asterístico nesse trem. Ó, cuidado, hein? Delegado não pode. Mas o juiz pode? Pode. Um sujeito que praticou um 5-7, por exemplo, ó. Um 5-7, a pena vai de 4 a 10. Olha lá, superior a 4 anos. Sempre a pena máxima aqui. O juiz já começa com 10 salários mínimos. Já começa com 10. Ó. Tá bom? Redução da fiança. Redução da fiança. Senhores, às vezes o cara, a fiança, ele leva em consideração uma série de circunstâncias, tá, pessoal? E uma das circunstâncias é o valor. Tá? Ó, o cara é milionário. Praticou um crime de até 4 anos. O delegado pode tocar 6 salários mínimos nele, ó, o máximo. E vou dizer mais, 6 salários mínimos, ele ainda falou, nem faz nem cócega. Entendeu? O delegado ainda pode multiplicar até 1000 vezes. Pode aumentar até 1000 vezes, falaria agorinha. Tá certo? Agora, por outro lado, pessoal, tem cara que, mesmo aplicando um salário mínimo, ainda é muito para ele. Aí o delegado pode também reduzir, já que eu estou falando do delegado, mas tanto o delegado como o juiz pode reduzir. Pode reduzir até 2/3, tá? Reduzir até 2/3. Pega o salário mínimo, 2/3 do salário, reduz 2/3 do salário. Imagina que o salário esteja R$ 900.
vai tirar 600. Vai ficar a fiança 300. Tá certo? Aí os caras vão perguntar para você, Marciano, e se ele, mesmo com a redução, não conseguir pagar, pode o delegado dispensar a fiança? Não, tá, pessoal? Dispensa da fiança só juiz. Mas vai ter um tópico para isso, tá? Aumento da fiança. Assim como pode reduzir 2/3, até 2/3, pode reduzir 1/3, pode reduzir metade, pode reduzir até 2/3. Tá bom. Também pode aumentar até 1000 vezes. É aquela situação que o delegado colocou no máximo, sem salário mínimo, e o cara ainda foi insuficiente, o delegado multiplicou por 2, 3, 20, 100, 200, 500, até 1000 vezes. Tá bom? E aí, a dispensa da fiança. É aquela situação, né? Mesmo reduzindo, pessoal, não tem como pagar. Dispensa da fiança. Coloca aí, ó. Só o juiz. Tá lá no artigo 350 do CPP, só o juiz pode dispensar a fiança. Os caras vão perguntar na prova para você se o delegado pode dispensar a fiança. Não. E nesse caso, então, Marcelo, nós estamos estudando recolhimento ao cárcere, ó. Recolher significa continuar preso. O cara foi preso por um crime que vai de 1 a 3, ó. 288, por exemplo, de 1 a 3, ó. É menor que 4, o delegado pode. Fixou um salário mínimo para ele, não tenho condições, delegado. Vou reduzir o máximo para você, 2/3, não tenho condições, delegado. Então, infelizmente, o senhor vai permanecer preso até a decisão judicial. E lá no juízo pode ser dispensada a fiança, já que a lei não autoriza o delegado a dispensar a fiança. Audiência de custódia. Senhores, ó a linha do tempo, ó. Deu voz de prisão, conduziu, entregou, lavrou o auto de prisão, questionou se solta ou não solta, para aí e tal, como é que é a pena aqui e tal, soltou, beleza, acabou. Ah, Marciano, mesmo, pronto. Vamos voltar aqui, pessoal. Marciano, mesmo no caso de soltura, precisa comunicar ao juiz? Bota aí, observação, observação. Mesmo em caso de soltura pelo delegado, mesmo no caso de soltura pelo delegado, deverá comunicar o juiz sobre o flagrante. Senhores, esse comunicar aí, ó, eu quero dizer, remeter o auto de prisão, tá? Deverá remeter o auto de prisão ao juiz. Porque senão você vai entender lá que comunicar seria só ligar, comunicação imediata, não é isso? Então, remeter o auto de prisão ao juiz. Só que, evidentemente, não terá audiência de custódia, pessoal. Não vai ter o próximo passo aqui, ó, porque o cara já está solto. E a audiência de custódia tem uma finalidade. A audiência de custódia, qual a finalidade dela? Verificar a situação prisional. Pode colocar aqui, ó. Verificar a finalidade, está aqui embaixo, finalidade. Pronto, 2 pontos. Verificar a situação prisional do autuado. Verificar a situação prisional do autuado. Senhores, como assim a situação prisional? Nos seguintes aspectos, ó. Ofensa à sua integridade física, ofensa à sua integridade física, tá? E a possibilidade de soltura ou não. Né? A integridade física e a possibilidade de soltura ou não. O juiz pergunta, ó, como é que foi sua prisão? O pessoal te tratou bem? Tal? Não, não tratou. Por que não tratou? Porque eu fui preso meia-noite e eu escutei, às 3 da manhã, chegando pizza lá, doutor. E eles não ofereceram pizza para mim. Entendeu? Pode ser que o preso fala. O juiz vai dar bola? Não. O que o juiz dizia? O que aconteceu com essa prisão? Não, não. Por que seu nariz está assim? Ah, porque eles bateram.
Ah, porque não sei o quê. Tá, o juiz vai olhar aqui, ó. O juiz está com auto de prisão na mão. Não, eu estou vendo aqui o seguinte, eu estou vendo aqui que colocaram um auto de resistência aqui, que inclusive o senhor partiu para cima do policial, é isso? Tá? Estou vendo aqui que o senhor tentou pular o muro. Qual a altura desse muro? Ou então, dali mesmo, o juiz... Ah, e o juiz pergunta agora, o senhor quer representar contra os policiais? Quero. Já consta aí e já manda avisar a corregedoria. Tá beleza? E em São Paulo, você viu que agora complicou, né? Que em São Paulo, que agora já sai com a filmadora, não é isso? Tá, já sai com a filmadora. Tanto que saiu lá, a pesquisa aumentou o número de crime, né? Aumentou o número de latrocínio, o número de roubo, quando a polícia passou a usar a câmera. Porque a polícia acaba ficando com medo, talvez, né, pessoal? A polícia acaba ficando com medo, tá? Porque aí você faz um trem, por exemplo, estou com um caso lá que os caras bateu em 4 policial, cara. Bateu em 4 policial, bateu em 4 policial. Só que depois o policial quebrou a tonfa nele. Estão respondendo por tortura, irmãozinho. Tortura. Tortura. Eu vou ouvir ele agora, que ele não falei para o Ju, quero ouvir essa vítima. Porque eu perguntei para a irmã dele, puxei a capivara dele e verifiquei que ele era do exército, lutava não sei o quê, artes marciais e tal, e quase foi expulso do exército. Não sei. Perguntei para a irmã dele, e aí, como é que é seu irmão? Parece que ele, inclusive, deu problema no exército. Ó. Ele, eu vou falar um negócio para o senhor, ele não é flor que se cheira, piri-parará. Mas deixa eu te falar, e aí, como é que é? Ele lutava, luta. E quando ele... Estou vendo que, inclusive, disse que ele bateu na sua mãe uma vez, né? É, ele já agrediu minha mãe. Quando ele bebe, ele fica... Ela falou, ele vira um psicopata. Consta aí, já está gravado e tal. Cadê a vítima? O Ministério Público desistiu da vítima. Não, eu quero ouvir a vítima. Eu quero ouvir a vítima. Ele bateu em 4 policiais, cara. Só que os caras moeram ele depois, né? Os caras moeram ele depois, cara. Tá? Mas ele bateu. Tá? Senhor? Vai para o Estado. O dinheiro da fiança vai para o Estado. Para que serve o dinheiro da fiança, pessoal? O dinheiro da fiança serve para pagar as custas do processo, pagar a multa, porque o crime às vezes está lá, ó, pena, 2 a 4 e multa, que são chamados de dias multas, os senhores estudarão, para quem não estudou ainda. Então, ó, pagar as custas do processo, o processo tem custa, tá? O Poder Judiciário tem uma tabela lá. Paga as custas, pagar a vítima, reparar o dano da vítima, tá certo? E o que mais que eu falei? O dia multa, a multa. Sobrou, o que sobrar devolve para ele. O que sobrar devolve para ele. Beleza? Ainda tem a hipótese dele perder metade. Tá? Perde-se metade da multa se ele quebrar as obrigações da fiança. Quais as obrigações da fiança? Uma delas é comparecer sempre que foi intimado. Não sumir da comarca por mais de 8 dias sem comunicar ao juiz. Quebrou a fiança, ele já perde metade. O cara que pagou 100 mil de fiança, ele quebrou a fiança, 50 ele já perde. Beleza? Marciano, e se o cara for absolvido, Marciano, no final do processo tudo foi absolvido, aí o Estado vai devolver integralmente a fiança para ele, tá bom? Não vai ter custas processuais. Senhores, então, a finalidade da custódia é isso, nós estamos na última fase, então, desse procedimento complexo que é a prisão. Prazo da custódia, prazo. Como assim, ó? Senhores, depois que mandou, depois que comunicou o juiz, ó, né? Vamos imaginar que aqui foi a comunicação do juiz, ó. Tá? Depois que comunicou o juiz, qual é o prazo para fazer a audiência de custódia? 24 horas. Até 24 horas. Não era nem bem claro isso, agora está taxativo. E agora é plantão direto, ó. Oi? Final de semana plantão, ó. Agora, no final de semana, nesse feriadão, meti 2 custódias, 2 policiais presos, ó. Direto, plantão direto, ó. Tá? A custódia, geralmente, é de 1h30 às 6h. Ó. Quem foi preso ontem, amanhã até 6 horas
Quem foi preso hoje, amanhã ele já passa pela custódia. Quem foi preso ontem, passa pela custódia hoje, 24 horas. Coloca aí, vírgula, sob pena de viciar a prisão. Sob pena de viciar a prisão. Como assim? O cara vai entrar com habeas corpus e o tribunal vai soltar pela omissão do juiz de plantão que já tem 72 horas, 48 horas e não analisou o auto de prisão em flagrante, ou seja, não fez a audiência de custódia, tá bom? Se perguntarem para você, pode fazer audiência de custódia por videoconferência? Porque o pacote anticrime veda, tá? O pacote anticrime vedou audiência de custódia por videoconferência. Bota aí, observação. Poderá ser feito por videoconferência, segundo o STF. Poderá ser feito por videoconferência, segundo o STF. Vírgula. Enquanto perdurar a pandemia. Enquanto perdurar a pandemia. Então, aquele trecho do pacote anticrime que fala que não pode ser feito presencial, não está valendo, tá? Que só pode ser feito presencial e não por videoconferência, não está valendo. Mato Grosso, por exemplo, só por videoconferência, tá? Enquanto perdurar a pandemia. Presença obrigatória. Nessa audiência de custódia, quem deve estar lá? O preso, virtualmente, né? Hoje. Preso, vírgula, evidentemente o juiz, vírgula, Ministério Público e o defensor do preso, seja ele defensor público ou particular. Ah, Marcela, mas então, nós não temos processo ainda, né? Não, mas nessa fase já é obrigatória a presença da defesa técnica. Aí sim, tá, pessoal? Nós não temos nem inquérito policial, né? Lá, para acompanhar o preso na delegacia, não é obrigatória a presença do advogado. Basta informar a ele o direito de constituir. Mas na audiência de custódia, é nula se não tiver o defensor. O cara não tem dinheiro para pagar, não tem problema. Vai estar um defensor público lá de plantão. Tá bom? Providências. Pronto. O que faz o juiz aqui, ó? Você já verificou que uma das finalidades é, verifica a integridade física dele, tá? Interessante, né, pessoal? Na audiência de custódia, não verifica se o cara é culpado ou inocente. Não se verifica que é culpado ou inocente. Tanto é verdade que alguns eu falo para permanecer calado. Falo, não, claro que você não vai permanecer calado, tá bom? Por quê? Porque você vai passar vergonha. O policial, por exemplo, é preso pegando combustível da viatura. Vai falar isso para o juiz, cara? Fala para o juiz que o seu advogado falou que você só vai falar isso lá na Justiça Militar, na presença do outro juiz. Pronto. O juiz nem liga. O juiz nem liga, tá bom. E algum juiz nem aceita que fale sobre o fato. Eu quero falar, porque às vezes o cara quer desabafar, não é verdade. O juiz fala, não é lugar do senhor falar sobre o fato. Eu quero saber só se o senhor foi machucado, como é que foi a prisão, piriri parará, tal. Só. E agora passa para as demais providências. Vamos lá? Relaxar a prisão. Opa! O juiz vai relaxar a prisão. Quando? O juiz vai relaxar a prisão? Quando? Quando a prisão se mostrar ilegal. Olha aí, ó. Ilegal. Ilegal. E quando que a prisão é ilegal, pessoal? Quando, fora daquelas hipóteses que nós estudamos aqui, ó, praticando a infração penal, acabou de praticar, foi perseguido logo após, foi encontrado, flagrante esperado, é válido, flagrante retardado, é válido, agora, ó, flagrante provocado, é válido? Não, juiz vai retardar, juiz vai relaxar. Flagrante maquinado ou forjado, é válido? Não, juiz vai relaxar. O sujeito foi encontrado com o carro que ele roubou. Há não sei quantos dias atrás não tinha perseguição. O juiz vai relaxar. Ou outros vícios.
Ó, não estou vendo aqui que nem nota de culpa deu para o cara. O juiz vai relaxar, de respeito à formalidade. Relaxar, então, significa tornar sem efeito. O cara está livre de tudo. Negativo, quem falou? O cara está livre da prisão. O cara vai responder inquérito policial, o cara vai responder processo, se assim a promotora entender, e no final o cara pode ser condenado, e no final o cara ainda pode executar a pena. Opa, vai dizer ele para o advogado dele, mas para aí, pô. O juiz relaxou minha prisão lá atrás, ó, e agora eu recebo um mandado de prisão de 30 anos aqui para cumprir? Sim, porque não é porque o flagrante foi relaxado que você está livre de tudo. Você está livre da prisão, mas não da persecução. Entendemos? Tá? A Constituição Federal fala assim, ó, a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Pela autoridade judiciária. A prisão será relaxada pela autoridade judiciária. Beleza? Aí os caras já inventaram o seguinte, e aí, pode o delegado relaxar a prisão? Não tem previsão legal, tá, pessoal? Não tem previsão legal para o delegado relaxar a prisão. Por outro lado, agora você imagina o seguinte, você não é um espectador de pedra. Você, policial civil, não é um pau-mandado. Não, vocês sim vão analisar a regularidade da prisão. Então, chega um policial militar com um cara preso, então ele deu a voz de prisão e entregou para você para fazer essa análise aqui, se vai autuar ou não. Olha que interessante. Você recebe um cara que foi preso com um veículo que ele confessa ter roubado, cara. Há tantos dias atrás, não tem perseguição tal. Você da polícia, você escrivão, você investigador, vai chegar lá e falar, chefe, pro delegado, chefe, não tem nem como lavrar esse flagrante aqui, ó. Não tem flagrante. Aqui a gente estará em inquérito policial e depois terminar esse trem, o cara vai ser processado e tudo mais. Não é que você vai estar relaxando a prisão, porque a prisão ela vai terminar lá na frente. Mas você não está ratificando, confirmando aquela prisão que você vê que é ilegal, você está entendendo? Porque você não é um espectador de pedra. Entende? Você tem essa analisada, essa possibilidade. Por isso que alguns entendem que o delegado também pode relaxar a prisão. Tá? Só que não tem previsão legal. Mas por que não tem previsão legal? Porque a previsão legal, pessoal, subentende aquela prisão que vazou todas as fases. Ah, mas se o delegado está aqui ainda, ele pode sim analisar se este momento reveste-se de legalidade. Então, eu posso dizer para você que o delegado pode relaxar o flagrante. O delegado pode relaxar o flagrante. Talvez não tenha previsão para ele relaxar a prisão, que é um ato mais complexo. Mas o flagrante, ó, não vou confirmar não, cara. Não vou confirmar não, tá? Não vou confirmar não. Vou te dar outro exemplo. O policial militar prendeu um cara que estava transportando, porque a polícia militar recebeu uma denúncia anônima que em determinado local o cara ia passar com 5 quilos de cocaína. A polícia foi lá e prendeu o cara. E o cara confessou. Tá certo? E foi levado e apresentou para a delegada. Delegada, a lei de droga fala que antes da senhora lavrar o flagrante, a senhora tem que fazer um laudo chamado laudo de constatação da droga. A senhora não pode lavrar o flagrante antes desse laudo, tá? Isso cai na prova para vocês. O flagrante na droga só pode ser lavrado depois do laudo de constatação. Mas o cara confessou que era droga, tá bom. Enganaram o coitado. Ele foi lá comprar, em vez de vender a droga, era marinheiro de primeira viagem, venderam para ele farinha de trigo. Farinha de mandioca, sei lá, qualquer substância. Tá certo? E ele, na hora que foi fazer o laudo de constatação, deu que não contém substância entorpecente. Ora, mas ele teve a voz de prisão. Você vai lavrar o flagrante? Não. O senhor está liberado. O senhor está liberado. Tá bom? O senhor não praticou nenhum crime. O senhor não praticou nenhum crime porque o objeto que o senhor estava trazendo é absolutamente impróprio. Ou seja, o crime é impossível.
trata-se de crime impossível. Aí você, opa, Marcelo, mas e o dolo dele, a intenção? Direito penal não pune a intenção somente. O direito penal pune conduta. O direito penal pune se tem materialidade. Não tem materialidade, nesse caso o delegado não vai lavrar o flagrante. Mas se o delegado lavrar o flagrante, mesmo sendo fato atípico, o juiz vai relaxar a prisão, tá bom? Segunda providência ainda aqui, pessoal. Lá na audiência de custódia. Segunda providência, olha lá, ó. Converter a prisão em flagrante, porque até agora nós estamos na prisão em flagrante. Converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Tá? Senhores, aqui, ó, o juiz, então, vai decretar a PP. Mas por que ele fala converter? Mudar de nome. O cara continua preso, só que não mais em flagrante. Muda-se de nome de flagrante para preventiva. E agora não tem saída, pessoal. Só pode converter o flagrante em preventivo. Coloca aí, converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, desde que tenha prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial. Senhores, se você quiser colocar, ó, ponto, vedado de ofício. Vedado de ofício. Ou representante da autoridade policial. Vedado de ofício. Ou representação da autoridade policial. Senhores, antes do pacote anticrime, questionava-se se mesmo sem a promotora pedir, mesmo sem o delegado pedir representar, podia a juíza decretar por vontade própria, por conta própria? Podia? Não, não podia. Antes tinha esse questionamento. Uns falavam que podia, outros falavam que não podia. Agora não pode, pessoal. Com o pacote não pode. Se a promotora ou o promotor não pediu, se o delegado não pediu, que chama-se representar, o juiz vai falar para o preso, ó, como ninguém pediu a sua prisão, mesmo contra a minha vontade, ele vai dizer, eu sou obrigado a te soltar. Porque não pode ter prisão preventiva de ofício, tá? Não pode ter prisão preventiva de ofício. Alguém tem que cutucar o juiz, beleza, pessoal? Tá? Terceira providência. Conceder a liberdade provisória. Conceder a liberdade provisória com ou sem fiança. Tá? Senhores, lembra que uma das características da prisão provisória, e a prisão em flagrante é uma prisão provisória, uma das características chama-se excepcionalidade. Então, pessoal, esta providência aqui, ó, ela é uma exceção. A prisão preventiva é uma exceção. Por isso que eu não concordo que ela seja o segundo, mas o CPP está em segundo, cara, porque é 310.1, 310.2, 310.3. Lá está assim, ó, 1, 2 e 3. Só que na prática não é assim, pessoal. Esse aqui é a última ratio que fala, a última razão. Não é isso? Na verdade, eu estou seguindo uma sequência do CPP. Ó, o juiz, na audiência de custódia, analisará o relaxamento da prisão, a conversão da prisão em prisão preventiva, da prisão em flagrante em prisão preventiva e concessão da liberdade provisória. Na verdade, não é bem assim, pessoal. O juiz analisa se vai soltar ou não, só se não for possível soltar. Só se não for possível substituir a prisão.
por uma medida cautelar diversa, uma tornozeleira eletrônica, um compromisso, sei lá o quê, lá do 319, é que somente, excepcionalmente, é o que o juiz decretará a prisão. Então, você vai puxar uma setinha nesse bicho aqui, ó, antes de nós falarmos o 2, tá? Você vai puxar aí, ó. Professor, você tem que falar o trem direito, porque para você ficar fácil, você faz isso. Agora, no meu caderno vira uma zona. No seu caderno vira uma zona, porque não tem como você. Puxa uma seta, cara. Puxa uma seta assim, ó. Coloca aí, ó. Antes de ir para o 3, ó. Então, nós falamos, ó, converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, você puxou uma certa observação. Coloca assim, ó. Desde que não seja possível. Aí você coloca entre parênteses. Adequada, suficiente. Adequada / suficiente. Né? Desde que não seja possível. Entre parênteses. Adequada / suficiente. Fecha. Medida cautelar diversa da prisão. Pode, só que não aqui, tá? Não aqui, ó. Na audiência de custódia, ele analisa uma dessas coisas, tá? Nessa aqui, ó. Mas nada impede, por exemplo, nada impede que o delegado, no outro dia, represente pela prisão temporária. Nada impede que ele represente, tá? Desde que seja na fase ainda das investigações e a prisão temporária, é exatamente para essa fase. Só que na audiência de custódia, não se analisa a temporária. Tá? Senhores, vamos lá então. A segunda hipótese que você colocou a primeira é relaxar a prisão. A segunda, então, o juiz vai verificar a legalidade da prisão. Porque na relaxamento, se for ilegal. Aqui na conversão, é se ela for legal. Na legal, eu abro duas situações, não precisa nem anotar, só para você ver. Ó. Se a prisão for legal, o sujeito vai continuar preso. Ou ele vai ser solto. Mas, ó, tanto na legal, ele pode continuar, quando pode ser solto. Aí, os caras conduzem nós a erro, dizendo que a prisão legal será relaxada quando não houver os requisitos da prisão preventiva. Falso, porque não se relaxa a prisão legal. Você pode até soltar o cara, mas não por relaxamento. É outro nome. Então, a prisão legal pode tanto manter o cara preso, quanto conceder, mandar soltar. Quando ele solta, é o que se chama de liberdade provisória. Olha a diferença entre a liberdade provisória para o relaxamento da prisão. Tá certo? Na liberdade provisória, a prisão é legal, porém desnecessária. Olha aí, ó, a palavra desnecessária. A prisão é legal, porém desnecessária. Mas por que é desnecessária? Aí que sobe na sua setinha. É desnecessária porque uma medida menos drástica, uma medida menos grave, é suficiente e adequada para aquele caso. Ora, em vez de manter preso, continuar preso, bota o cara para usar a tornozeleira eletrônica. Não é menos grave do que a prisão? É. Por isso que o juiz só vai decretar a prisão preventiva se não for possível, se não for adequada, se não for suficiente, uma medida cautelar diversa da
prisão. Então, eu não posso dizer jamais numa prova sobre a prisão indica a alternativa correta. Se o juiz não relaxar a prisão, deverá sempre converter em preventiva. Falso. Se ele não relaxar a prisão, ele vai verificar se é possível soltar o cara. E só se não for possível soltar, que vai determinar a continuidade da prisão, que entra a prisão preventiva. Entendeu a dinâmica aí, pessoal? Tá, então, agora vamos para o terceiro, então. Agora sim, conceder a liberdade provisória, que na verdade é isso aqui, ó. Conceder a liberdade provisória, coloca aí, com ou sem fiança. Com ou sem fiança. Tá? Com ou sem fiança. Mas eu não entendi esse negócio aí. Ó. Você está dizendo que mesmo o crime inafiançável, o cara pode ser solto? Isso. Porque, senhores, a soltura do sujeito pode ser mediante fiança, ele paga lá um valor, e você já sabe o valor, até 4 anos vai de 1 a 100, acima de 4, de 10 a 200, pode reduzir 2/3, pode aumentar até 1000 vezes, mas também pode dispensar, porque nessa fase o juiz pode dispensar. Tá bom? Nessa fase o juiz pode dispensar. Confiança. Se o crime for afiançável e se o cara ter condições, pô. João, vou fixar a fiança para o senhor aqui, tá? 10 mil. 5 mil. Ele faz a conta dele lá. Sem fiança. A soltura pode ser sem fiança. Quando que vai ser sem fiança? Em 2 situações, pessoal. Você concorda? Ó, quando que vai ser sem fiança? Quando o sujeito não tem condições, aplica-se a dispensa nele, o 350 do CPP, ele não tem condições, o crime admite fiança. Só que ele não tem condições, está desempregado, não tem dinheiro, vai fazer o quê? Tá certo? Ou então, pessoal, será sem fiança quando o crime for inafiançável. E é aqui que vem o erro de muita gente na prova. Sobre a prisão indica a alternativa correta. Inadmite-se. Inadmite-se liberdade provisória para os crimes inafiançáveis. Falso. Está dizendo que não admite liberdade para os crimes inafiançáveis. Claro que admite. Todo crime no Brasil, ó, todo crime no Brasil admite liberdade, exceto aquelas circunstâncias que o pacote anticrime colocou, que nós vamos ver. O cara é reincidente, o cara foi preso com armamento raspado. Tem umas situações ali que não admite. Agora, o crime, situação sim, agora crime, não interessa se é tráfico, não interessa se é tortura, não interessa se é terrorismo, não interessa se é ação de grupo armado, se é racismo, não interessa. Tudo é possível a soltura. Esses crimes são inafiançáveis, não tem problema, sai sem fiança. Você pode até achar um absurdo, veja bem, nós 2 fomos presos no mesmo dia. Nós 2 fomos presos no mesmo dia. Passamos pela mesma audiência de custódia. Antes de passar pela audiência de custódia, que é individual, você acha que cada um fica separado, numa caminha lá? É assim? Fica todo mundo junto lá na central de custódia, trocando ideias, trocando figurinha, um passa contato para o outro. O cara tem que gravar na mente, porque não pode ter celular ainda. Mas ele grava na mente, não é isso? Fica conversando. Nós conversamos. E aí, você foi preso? Cara, fui preso por roubo. Não, melhor. Ele foi preso por roubo, por furto, que vai de 1 a 4, ó. 1 a 4. O delegado não foi com a minha cara, cara. Não foi com a minha cara. Também eu falei para ele, delegado, tem dinheiro, pode fixar a fiança aí que eu pago esse trem. Pô, vai falar isso pro delegado. Falei para ele, pô, você vai falar isso pro delegado, bicho. Ele criou birra em você, por isso que ele não fixou fiança. Fazer o quê? Não fixou fiança para ele. Só que ele colocou lá no auto de prisão que ele ganha 100 mil por mês. Você acha que o juiz vai soltar ele sem ele gastar nada? O juiz olhou, tá bom. Ele praticou um furto. 20 pila de fiança para você, 20 mil para você aprender, largar de ser papudo, não é mais ou menos assim? Tá. E eu fui preso com
50 quilos de cocaína, que dá não sei quantos milhões, entendeu? O juiz tocou 20 mil nele. Tá certo? Só que também, quando o juiz perguntou para mim qual que é a minha renda, eu disse, 200 mil, sou traficante, pô, 200 mil por mês. Colocou lá, ele pagou 20 mil, foi logo em seguida, ele falou assim, cara, se eu paguei 20 mil e minha pena vai de 1 a 4, olha aqui o raciocínio dele, ó. Se eu paguei 20 mil e meu furto vai de 1 a 4, vou até esperar o Marciano aqui fora. Quanto é que ele gastou se a pena do tráfico vai de 5 a 15? E ele é bom de matemática, ele falou assim, ó, de 4 para 15 deu quase 4 vezes. Concorda ou não? Quase 4 vezes. Ele ganha mais que eu paguei 20, eu tenho certeza que ele vai pagar mais ou menos 80 mil de fiança. Esperou eu lá fora do fórum. Saí lá. E aí, bichão, pagou quanto? Como assim, cara? Não paguei nada, não. Pô, como não pagou, cara? Seu crime é muito mais grave que eu. Ô, cara, é verdade, só que o meu crime é inafiançável. Cara, os dois foram beneficiados pelo mesmo instituto, que é a liberdade, a soltura, só que um teve que pagar a fiança e o outro não pagou, porque o crime dele, o meu crime, apesar de ser mais grave, é inafiançável. Sou um absurdo, não sou absurdo? Mas é assim que funciona. Sabe por quê? Porque a Constituição Federal disse o seguinte, que ninguém será submetido ou mantido na prisão se a lei admitir a liberdade provisória, vírgula, com ou sem fiança. Então, a Constituição Federal é que autorizou a liberdade provisória sem fiança. Para quem? Para quem não tem condições de pagar e quando o crime não admitir fiança. Evidentemente, se o cara preencher todos os requisitos para responder em liberdade. É primário, tá certo? Tem emprego fixo, né? O crime não reveste de gravidade concreta, não tem jeito, vai ter que soltar o cara. Beleza? Tá? E aí, senhores, denegação da liberdade, não tem como o pacote anticrime falou, não vai dar liberdade. Não vai dar liberdade para o sujeito quando? Olha lá, ó. Denegação significa negar a liberdade, ó. O juiz está aqui, ó. Então aqui ele vai conceder a liberdade. Mas para ele conceder a liberdade, pessoal, ele tem que olhar isso aqui, ó. Não será denegação da liberdade provisória. 2 pontos. Reincidente, rodou, vai ficar preso, reincidente, vírgula. Integrar organização criminosa, e a pegadinha é. Sobre a prisão indica a alternativa correta. Não será concedida a liberdade provisória para aquele que praticou o crime de associação criminosa falsa. Não é associação criminosa, pessoal. A associação é diferente de organização. A organização é um crime que está na 12.850 de 2013. A associação é um crime que está no 288. A associação admite fiança até pelo delegado. Tá certo? O que o pacote anticrime falou que, ó, juiz, você não solta o cara na custódia, hein? Ele não disse para o juiz que não é para soltar quem praticou um crime de quadrilha ou bando, que seria a antiga quadrilha. Hoje não se fala mais quadrilha, mas é a mesma coisa, cara. Associar-se 3 ou mais pessoas. Essa é quadrilha, ou bando, que hoje é chamado de associação. O que não pode é organização criminosa. Associar-se mais de 4 pessoas. E aí tem uma porrada de requisitos, que os senhores vão estudar lá na 12.850. Pronto. Não é possível liberdade provisória para reincidente, aquele que já foi condenado pela segunda vez, tá? Integrar, melhor, aquele que já tiver uma condenação passada, anterior, integrar a organização criminosa armada. Organização criminosa armada. Porque se a organização criminosa for desarmada, pode. Ou milícia, que é o grupo mais ou menos paramilitar, não é isso? Aquele que exerce a função da polícia, não sendo segurança pública. Portar arma de fogo de uso restrito. Tá aí, senhor. Isso aqui você tem que gravar, tá bom? Nesse caso, não concede a liberdade provisória, tá? Excludente de ilicitudes, vamos lá? Excludentes de ilicitudes. O senhor é policial,
O senhor trocou tiro com o cara, matou o cara. Você pensa que é assim? Mata o cara e não vai responder por nada? Você tem que até responder, cara. Porque se você não responder, depois não tem como você provar a sua inocência. Depois a família do cara toca um processo em você, ó, de indenização. Entendeu? Então é interessante que você responda mesmo, para no final fazer trânsito em julgado e você estar livre para sempre. Senhores, policial trocou tiro, policial matou o sujeito em flagrante. Você está lá no restaurante, o cara entrou, você está armado, seu sonho era sempre matar um, você passou para a polícia, você não vai matar o cara que dava no restaurante, entendeu? Tá? Matou, vai para a audiência de custódia, chega lá, o juiz fala assim, ó, como o senhor praticou o fato em legítima defesa, ou em estrito cumprimento do dever legal, ou no exercício regular do direito, ou em estado de necessidade, eu vou dar liberdade para o senhor sem fiança. Apenas com o compromisso de comparecer a todos os atos processuais. Acabou, né? Só um pouquinho, vamos lá então. Escudando isso tudo, vai lá, coloca aí, ó. A liberdade será mediante o compromisso, a liberdade será mediante o compromisso de comparecer a todos os atos processuais. A liberdade será mediante o compromisso de comparecer a todos os atos processuais. Pessoal, quem pratica o crime em legítima defesa, o fato, melhor dizendo, em legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito, o estrito cumprimento do dever legal, o juiz não vai exigir fiança. Basta assinar um compromisso de comparecer a todos os atos processuais. Beleza? Vou fazer um intervalo, né?